Quando Rosa desceu daquela carroça com apenas uma trouxa de roupas nas mãos e um olhar que carregava anos de humilhação, ninguém imaginava que aquela mulher, enviada como castigo, se tornaria a salvação de um homem quebrado pela dor. Vicente Moreira tinha 47 anos e já não se lembrava direito de como era sorrir. Fazia 4 anos desde que ele havia enterrado sua esposa e o filho que nunca chegou a conhecer. Ambos perdidos numa única noite terrível, levados por complicações no parto que nenhum remédio ou reza conseguiu impedir. Desde então, Vicente vivia sozinho em sua propriedade no interior, trabalhando de sol a sol, para não precisar pensar, para não sentir, para não lembrar do vazio que havia se instalado naquela casa que um dia ele sonhou ver cheia de crianças correndo pelo quintal. A propriedade era grande, bem cuidada, com terra boa para plantio e alguns animais que garantiam o sustento. Vicente era conhecido na região como um homem de palavra, sério, trabalhador, mas distante, muito distante. Depois da tragédia, ele havia se fechado para o mundo, construindo muros invisíveis ao redor do coração que ninguém conseguia atravessar. As poucas vezes que ia até a cidade, falava apenas o necessário, comprava o que precisava e voltava rapidamente para o silêncio da fazenda. Era mais fácil assim. Era mais seguro assim. Foi numa tarde de céu claro que a família Tavares apareceu em sua porta. Vicente conhecia aqueles homens apenas de vista. Sabia que eram irmãos e que cuidavam de terras vizinhas. O mais velho, de nome Antônio, tinha um olhar duro e calculista. O mais novo, Fernando, parecia sempre nervoso, olhando para os lados como se esperasse problemas. Eles vinham cobrar uma dívida? Não, eles vinham porque deviam. Antônio Tavares foi direto ao assunto. Disse que a família devia a Vicente uma quantia considerável de dinheiro, emprestado anos atrás pelo falecido irmão mais velho, Augusto, para comprar sementes e gado. Augusto havia morrido há 1 ano, de uma febre súbita que ninguém conseguiu explicar direito. A viúva dele, Rosa, ficou sem nada, sem filhos, sem herança, sem lugar para ir. Os irmãos deixaram bem claro que não tinham dinheiro para quitar a dívida, mas tinham uma proposta. Rosa viria morar com Vicente, cuidaria da casa, da comida, do que fosse preciso, até que a dívida fosse considerada paga. Era uma solução, segundo Antônio, que resolvia o problema de todos. Vicente teria alguém para ajudar nas tarefas domésticas, e eles se livrariam da responsabilidade de sustentar a cunhada, que consideravam um peso morto. Vicente ficou em silêncio por um longo tempo. Aquilo não parecia certo. Parecia errado em tantos níveis que ele nem sabia por onde começar a recusar. Mas então, pensou na solidão que o consumia todos os dias, na casa silenciosa, nas refeições frias que comia sozinho. Pensou que talvez, apenas talvez, ter alguém por perto tornasse os dias um pouco menos pesados. E pensou também que, se recusasse, aquela mulher provavelmente não teria para onde ir. Então, contra todo o seu instinto de se manter isolado, Vicente aceitou. 3 dias depois, Rosa chegou. A carroça parou em frente à casa ao entardecer, levantando poeira seca que demorou a se assentar. Fernando Tavares nem se deu ao trabalho de descer do assento. Apenas acenou com a cabeça em direção à parte de trás, onde Rosa estava sentada em silêncio. Ela desceu sozinha, sem ajuda, segurando uma trouxa de roupas velhas e um terço de madeira que pendia do pulso. Vicente a observou de longe. Rosa era uma mulher de 42 anos, magra demais, com cabelos castanhos presos num coque apertado e roupas escuras que pareciam ter visto dias melhores. Mas o que mais chamou a atenção de Vicente foram os olhos dela. Olhos castanhos, cansados, mas que não pediam piedade. Não havia vergonha naquele olhar. Havia algo mais duro, algo que dizia que ela já havia passado por coisas demais para se importar com o julgamento de quem quer que fosse.
Fernando Tavares gritou da carroça que o combinado estava feito e que eles não voltariam mais ali. Rosa era problema de Vicente agora. E antes que qualquer um pudesse responder, a carroça já estava dando meia volta, levantando nova nuvem de poeira e desaparecendo estrada abaixo. Vicente e Rosa ficaram parados, separados por alguns metros de chão batido, sem saber exatamente o que dizer. Foi Vicente quem quebrou o silêncio primeiro, com voz áspera de quem não conversava muito havia anos. Disse que ela poderia ficar no quarto dos fundos da casa, que era pequeno, mas tinha uma cama e uma janela. Disse também que ele não precisava que ela fizesse nada, que ela estava ali porque não tinha outro lugar, e que isso não significava que ele queria ou esperava alguma coisa dela. Rosa apenas assentiu, pegou sua trouxa e caminhou em direção à casa sem olhar para trás. Vicente ficou ali parado por mais alguns minutos, vendo o sol descer no horizonte, se perguntando o que diabos ele havia acabado de aceitar. Se você está chegando agora no canal e ainda não faz parte dessa comunidade que cresce todos os dias, considere se inscrever. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Naquela primeira noite, nenhum dos dois dormiu direito. Vicente ficou deitado na cama, olhando para o teto de madeira, ouvindo os pequenos sons que vinham do quarto ao lado. O ranger da cama velha, o som abafado de alguém se movendo com cuidado, tentando não fazer barulho. Rosa, por sua vez, sentou-se na beirada da cama estreita, segurando o terço entre os dedos, rezando baixinho para que aquele lugar, pelo menos, fosse melhor do que o inferno silencioso que havia sido sua vida nos últimos anos. Os primeiros dias foram marcados por um silêncio pesado e desconfortável. Vicente acordava antes do sol nascer, como sempre fez, e saía para cuidar dos animais e da plantação sem dizer palavra. Rosa acordava logo em seguida, ouvia o barulho dos passos dele se afastando e só então saía do quarto para preparar café. Ela encontrava a cozinha limpa, mas vazia de vida. Panelas velhas, pratos empilhados, tudo funcional, mas sem calor. Era uma casa de homem sozinho, acostumado a fazer apenas o essencial para sobreviver. No primeiro dia, Rosa apenas observou. Não mexeu em nada além do necessário para fazer seu próprio café. Comeu pão duro com manteiga e voltou para o quarto. Vicente voltou ao meio-dia, suado e cansado, preparou algo rápido para si mesmo e comeu em silêncio na varanda, olhando para o horizonte. Rosa observou tudo da janela de seu quarto, tentando entender que tipo de homem era aquele que a havia aceitado em sua casa. No segundo dia, Rosa decidiu fazer algo. Acordou mais cedo e, quando Vicente saiu, ela varreu a casa inteira. Organizou a cozinha, lavou as roupas que estavam acumuladas num canto e preparou uma refeição de verdade. Feijão bem temperado, arroz soltinho, carne ensopada que ela encontrou na despensa. Quando Vicente voltou para o almoço, encontrou a mesa posta com comida quente e cheirosa. Ele parou na porta, surpreso, e olhou para Rosa, que estava de pé perto do fogão, com as mãos ainda sujas de farinha. Vicente não disse nada, apenas lavou as mãos, sentou-se à mesa e começou a comer. Rosa ficou em pé, esperando, sem saber se deveria sentar-se também. Depois de alguns minutos, Vicente ergueu os olhos e, com voz baixa, disse que a comida estava boa. Foi só isso. Mas Rosa percebeu algo no tom dele, uma surpresa, talvez até gratidão escondida sob aquela casca dura. Ela pegou um prato para si e sentou-se do outro lado da mesa. Comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente, menos hostil, apenas silencioso. No terceiro dia, Vicente deixou um balde com legumes frescos perto da porta da cozinha antes de sair. Não disse nada, não explicou.
Apenas deixou ali e foi embora. Rosa entendeu o recado. Ela pegou os legumes, lavou, cortou e preparou uma sopa que encheu a casa com um aroma que Vicente não sentia há anos. Quando ele voltou, encontrou não apenas a comida, mas também suas botas velhas engraxadas e deixadas perto da porta, e uma camisa que estava rasgada, agora costurada com pontos pequenos e precisos. Foi nesse momento que Vicente começou a perceber quem era aquela mulher. Rosa não estava ali apenas cumprindo uma obrigação. Ela estava tentando construir algo, mesmo que pequeno, mesmo que frágil. Ela estava tentando transformar aquele espaço frio em algo que se parecesse com um lar. E isso mexeu com Vicente de uma forma que ele não esperava. Na quarta noite, depois do jantar, Vicente quebrou o silêncio. Perguntou de onde ela era, como tinha sido sua vida antes. Rosa ficou tensa por um momento, segurando a xícara de café entre as mãos. Então, com voz calma, mas firme, contou. Disse que havia crescido numa fazenda pequena, que seu pai morreu quando ela tinha 12 anos e que sua mãe se casou novamente e a levou para a cidade. Lá, Rosa foi apresentada a Augusto Tavares, um homem mais velho, sério, que parecia uma boa escolha aos olhos de todos. Casaram quando ela tinha 20 anos. Vicente ouviu em silêncio enquanto Rosa falava. Ela contou que Augusto não era um homem violento no sentido físico, mas era controlador de formas que machucavam de outros jeitos. Ele decidia o que ela vestia, com quem ela falava, onde ela podia ir. Proibia visitas, proibia amizades, proibia que ela trabalhasse na terra como havia feito quando criança. Dizia que não era próprio de uma esposa fazer esse tipo de trabalho. Rosa passou 6 anos vivendo como uma sombra dentro da própria casa, servindo um homem que a via como propriedade, não como companheira. Quando Augusto morreu de febre 1 ano atrás, Rosa sentiu algo terrível. Ela sentiu alívio, e isso a assombrava. Não era certo sentir alívio pela morte de alguém, muito menos do próprio marido. Mas ela sentiu. E quando não chorou o suficiente no velório, quando não se vestiu de preto pelo tempo que a família considerava adequado, quando não se comportou como a viúva perfeita e destroçada que esperavam, os irmãos de Augusto começaram a tratá-la com desprezo. Disseram que ela era ingrata, fria, que não merecia nada do que Augusto havia lhe dado. E então a enviaram para longe, para a casa de Vicente, como se fosse um objeto que não tinha mais serventia. Vicente ficou em silêncio por um longo tempo, depois que Rosa terminou de falar. Então, com voz mais suave do que Rosa havia ouvido até agora, ele disse algo que a surpreendeu. Disse que entendia o que era sentir alívio pela ausência de alguém, e que isso não fazia dela uma pessoa ruim. Fazia dela alguém que havia sobrevivido a algo que não deveria ter acontecido. Rosa ergueu os olhos e, pela primeira vez desde que chegara, Vicente viu lágrimas ali. Não de tristeza, mas de algo parecido com reconhecimento. Como se finalmente alguém a tivesse entendido. Mas o que nenhum dos dois sabia naquele momento era que a família Tavares não havia terminado com Rosa. E que os próximos dias trariam revelações que mudariam tudo. Na manhã seguinte, algo havia mudado entre Vicente e Rosa. Não era amizade ainda, talvez nem confiança completa, mas era o começo de algo. Vicente começou a esperar por ela na mesa do café da manhã, em vez de sair antes dela acordar. Rosa começou a perguntar sobre a plantação, sobre os animais, mostrando interesse real no trabalho que ele fazia. E Vicente, para sua própria surpresa, começou a responder, a explicar, a ensinar. Uma semana após a chegada de Rosa, Vicente a encontrou parada perto do pequeno pedaço de terra onde antes havia uma horta. Estava tudo abandonado, coberto de mato, as cercas quebradas. Rosa olhava para aquilo com uma expressão que Vicente reconheceu. Era desejo.
desejo de plantar, de ver algo crescer, de colocar as mãos na terra. Vicente se aproximou e disse que ela podia usar aquele espaço se quisesse. Rosa se virou para ele, surpresa. Perguntou se ele tinha certeza, se não se importava. Vicente apenas deu de ombros e disse que fazia anos que ele não cuidava daquilo, que seria bom ver a terra sendo usada novamente. Rosa começou no dia seguinte. Acordou ainda mais cedo, pegou ferramentas velhas do galpão e começou a limpar o terreno. Arrancou o mato, consertou as cercas, preparou a terra com uma dedicação que impressionou Vicente. Ele a observava de longe enquanto trabalhava, vendo como ela se movia com conhecimento e propósito. Aquela não era uma mulher frágil que precisava ser protegida. Era uma mulher forte que só precisava de espaço para mostrar sua força. 2 dias depois, enquanto Rosa trabalhava na horta sob o sol forte do meio-dia, Vicente apareceu com um chapéu velho e um par de luvas de couro. Ele não disse nada, apenas colocou os objetos ao lado dela e voltou para seu trabalho. Rosa pegou o chapéu, sentiu o couro macio das luvas e algo quente se moveu dentro do peito dela. Era um gesto pequeno, mas significava muito. Significava que ele se importava, pelo menos um pouco, com o bem-estar dela. Naquela noite, durante o jantar, Vicente perguntou sobre a família de Rosa, sobre os irmãos de Augusto. Havia algo na voz dele, uma curiosidade que parecia mais profunda do que apenas conversa casual. Rosa respondeu com cuidado, dizendo que Antônio e Fernando sempre foram homens difíceis, gananciosos, interessados apenas em dinheiro e aparências. Disse que mesmo quando Augusto era vivo, os irmãos discutiam muito sobre herança, sobre terras, sobre quem ficaria com o quê quando o pai deles morresse. Vicente fez mais perguntas. Queria saber sobre a morte de Augusto, sobre como tinha acontecido. Rosa contou que foi súbito. Augusto estava bem durante o dia, reclamando de uma dor de cabeça, e à noite teve febre alta. Em 2 dias, estava morto. O médico disse que era uma febre cerebral, algo que não tinha cura. Mas Rosa sempre achou estranho. Augusto era forte, saudável, nunca tinha ficado doente antes. E nos dias antes da febre, ela lembrava de discussões acaloradas entre ele e os irmãos, portas batendo, vozes alteradas falando sobre dinheiro e dívidas. Vicente ficou quieto, processando aquelas informações. Havia algo errado nessa história toda, ele podia sentir. Mas não disse nada ainda. Apenas guardou essas informações no fundo da mente, onde elas começaram a formar um padrão que ele ainda não conseguia ver completamente. Os dias se transformaram em semanas, e a rotina entre Vicente e Rosa se estabeleceu de forma quase confortável. Eles trabalhavam juntos às vezes, ele ajudando na horta, ela ajudando com os animais. Conversavam durante as refeições, compartilhando histórias do passado, rindo de vez em quando de alguma lembrança boba. Vicente se pegou, esperando pelos momentos em que Rosa estava por perto, pelo som da voz dela, pelo sorriso raro, mas bonito que às vezes aparecia. E Rosa começou a sentir algo que não sentia há anos. Começou a se sentir em casa, mas a paz era frágil e estava prestes a ser destruída. Se essa história está tocando seu coração até aqui, deixe sua curtida e comente. Você já conheceu alguém que foi julgado injustamente pela família? Como foi? Quero saber sua opinião sincera. Foi numa tarde quente, quando Rosa estava colhendo tomates da horta, que ela ouviu o som de cavalos se aproximando. Eram 2 cavaleiros. E quando ficaram mais perto, Rosa sentiu seu estômago apertar. Eram Antônio e Fernando Tavares. Os irmãos que a haviam enviado para longe, que haviam falado dela como se fosse lixo, estavam ali, nas terras de Vicente. Vicente saiu da casa quando ouviu o barulho e imediatamente se posicionou entre Rosa e os visitantes. Havia algo protetor naquele gesto, algo que não passou despercebido por ninguém.
Antônio desceu do cavalo com um sorriso que não chegava aos olhos. Disse que precisavam falar com Rosa, que era assunto de família, importante. Vicente cruzou os braços e perguntou com voz firme o que poderia ser tão importante que não podia ter sido dito quando eles a deixaram ali semanas atrás. Fernando, o mais novo, parecia nervoso, olhando para os lados, suando mais do que o calor justificava. Foi Antônio quem falou, dizendo que tinham recebido notícias da cidade, que havia pessoas fazendo perguntas sobre a morte de Augusto, perguntas sobre Rosa, sobre onde ela estava na noite em que ele ficou doente, perguntas sobre se ela poderia ter feito algo, dado algo a ele que tivesse causado aquela febre misteriosa. Rosa ficou branca. Suas mãos começaram a tremer e ela deixou cair os tomates que estava segurando. Vicente se virou para ela, viu o pânico em seus olhos e algo feroz acordou dentro dele. Virou-se de volta para os irmãos e disse, com uma voz baixa e perigosa, que eles tinham exatamente 10 segundos para sair de sua propriedade antes que ele os fizesse sair. Antônio riu, mas era um riso sem humor. Disse que Vicente não entendia a gravidade da situação, que Rosa era uma assassina e que em breve o delegado viria buscá-la. Então, eles foram embora, deixando uma nuvem de poeira e um silêncio pesado demais para ser suportado. Rosa entrou na casa cambaleando, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-la. Vicente a seguiu, fechando a porta atrás de si. Ela se sentou à mesa, colocou o rosto entre as mãos e por um longo momento não disse nada. Vicente puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, esperando. Ele não ia pressioná-la, mas precisava entender o que estava acontecendo. Finalmente, Rosa ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, mas não havia lágrimas. Havia apenas um cansaço profundo, o tipo que vem de carregar segredos pesados por tempo demais. Ela começou a falar, e sua voz era baixa, mas firme. Disse que não havia matado Augusto, que nunca tinha dado nada a ele, nunca tinha feito nada para causar aquela febre. Mas disse também que entendia por que as pessoas poderiam pensar isso. Nos meses antes da morte de Augusto, as coisas tinham piorado muito. Ele bebia mais, gritava mais, a controlava ainda mais. Certa noite, durante um jantar com os irmãos, Augusto a humilhou na frente de todos, dizendo que ela era inútil, que não conseguia nem lhe dar filhos, que era uma vergonha como esposa. Rosa, pela primeira vez em anos, respondeu. Disse que talvez o problema não fosse dela, mas dele. Disse que não era ela quem bebia até cair, quem jogava dinheiro fora, quem tratava a própria esposa como criada. Augusto ficou furioso, mas os irmãos, para a surpresa de todos, ficaram quietos. Talvez até concordassem um pouco. Naquela mesma semana, Augusto começou a passar mal. E quando ele morreu, Rosa não chorou, não fingiu estar destroçada. Apenas ficou em silêncio, aceitando o que havia acontecido como uma libertação. E foi isso que condenou ela aos olhos da família e dos vizinhos. Uma viúva que não chora é uma viúva suspeita. Uma mulher que se sente aliviada pela morte do marido deve ter causado essa morte. Era simples assim na cabeça de muita gente. Vicente ouviu tudo em silêncio. Quando Rosa terminou, ele se inclinou para a frente e segurou as mãos dela, que estavam geladas, apesar do calor. Olhou nos olhos dela e disse algo que a fez tremer. Disse que acreditava nela, completamente, e que não ia deixar ninguém levá-la dali sem lutar. Rosa sentiu algo quebrar dentro dela, uma parede que tinha construído para se proteger, e pela primeira vez, desde que Augusto morrera, ela chorou de verdade. Chorou de medo, de alívio, de gratidão por ter encontrado alguém que a via como ser humano, não como criminosa ou fardo. Vicente a abraçou, deixando que ela chorasse contra seu ombro, e naquele momento ele soube algo com absoluta certeza. Ele não ia deixar que tirassem Rosa dele. Não ia deixar que a condenassem por algo que ela não fez. E ele ia descobrir a verdade sobre a morte de Augusto,
custasse o que custasse. Se você está gostando dessa história, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram pessoas como você. Nos 2 dias seguintes, Vicente começou a fazer perguntas, discretamente, sem alarde. Cavalgou até a cidade e conversou com algumas pessoas que conhecia. Com o dono do armazém, com o ferreiro, com o farmacêutico. Perguntou sobre a família Tavares, sobre dívidas, sobre problemas, e o que descobriu começou a montar um quadro muito diferente do que os irmãos queriam que as pessoas vissem. Augusto Tavares descobriu Vicente não era apenas o irmão mais velho, ele era o herdeiro principal das terras da família deixadas pelo pai anos atrás. Antônio e Fernando tinham parcelas menores, mas a maior parte, a terra mais valiosa, pertencia a Augusto. E quando Augusto morresse sem filhos, essa terra deveria ir para Rosa, como viúva legítima. A menos que Rosa fosse considerada indigna, criminosa ou de alguma forma removida da equação. Vicente também descobriu que os irmãos Tavares tinham dívidas. Muitas dívidas. Dívidas de jogo, dívidas com comerciantes, dívidas que estavam prestes a destruir a reputação da família. Se eles tivessem acesso às terras de Augusto, poderiam vendê-las e quitar tudo. Mas com Rosa viva e legalmente a dona dessas terras, eles não podiam fazer nada, a menos que ela fosse presa, ou morta, ou desaparecesse de forma conveniente. Vicente sentiu raiva crescer dentro dele, uma raiva fria e calculada. Os irmãos Tavares não tinham enviado Rosa para sua casa como pagamento de dívida. Tinham enviado ela para longe enquanto construíam uma acusação falsa contra ela. Estavam usando o tempo para plantar sementes de suspeita, para convencer as pessoas de que Rosa era culpada, para que quando viessem buscá-la, ninguém questionasse. E provavelmente tinham algo mais sinistro planejado. Vicente também descobriu algo que o fez parar no meio da rua, com o coração batendo forte. O farmacêutico, um homem velho e desconfiado, mencionou que Fernando Tavares havia comprado veneno para ratos poucas semanas antes de Augusto morrer. Disse que achou estranho, porque a casa dos Tavares ficava na cidade e não tinha problemas com ratos. Mas Fernando insistiu, pagou bem e levou quantidade suficiente para matar vários homens adultos, quanto mais ratos. Vicente voltou para casa com essas informações, pesando em sua mente. Agora ele sabia a verdade, ou pelo menos parte dela. Augusto Tavares não morreu de febre. Foi envenenado. E não foi Rosa quem fez isso. Foram os próprios irmãos que mataram Augusto para ficarem com as terras e agora queriam incriminar Rosa para cobrir o próprio crime. Mas provas eram outra história. Vicente tinha suspeitas, tinha indícios, mas nada concreto o suficiente para levar ao delegado. E o tempo estava se esgotando. Quando Vicente chegou em casa naquela tarde, encontrou Rosa sentada na varanda, imóvel, olhando para o horizonte. Ela se virou quando ouviu os cascos do cavalo, e Vicente viu nos olhos dela uma pergunta silenciosa. Ele desceu do cavalo, amarrou-o no poste e sentou-se ao lado dela. Então, contou tudo o que havia descoberto na cidade. Cada conversa, cada informação, cada peça do quebra-cabeça que estava começando a se formar. Rosa ouviu em silêncio, e quando Vicente terminou, ela ficou quieta por um longo tempo. Então, com voz trêmula, mas controlada, disse que sempre soube que havia algo errado na morte de Augusto. Disse que na semana antes dele ficar doente, ele tinha discutido violentamente com os irmãos. Ela não conseguiu ouvir tudo, mas ouviu o suficiente. Augusto havia descoberto que Antônio e Fernando estavam desviando dinheiro de uma herança deixada pelo pai deles. Dinheiro que deveria ter sido dividido igualmente entre os 3 irmãos.
Augusto ameaçou expor, levar o caso à justiça e destruir a reputação deles. E poucos dias depois, Augusto estava morto. Rosa nunca tinha falado disso para ninguém porque tinha medo. Medo de que, se ela acusasse os irmãos, eles a acusariam de volta. E quem as pessoas acreditariam? Nos dois irmãos respeitáveis ou na viúva estranha que não chorou o suficiente? A resposta era óbvia. Então Rosa ficou calada. Aceitou ser enviada para longe, esperando que isso fosse o fim. Mas agora via que não era. Os irmãos não queriam apenas se livrar dela, queriam destruí-la completamente. Vicente pegou a mão de Rosa, entrelaçando os dedos com os dela. Disse que eles precisavam de provas, precisavam de algo concreto que mostrasse que os irmãos tinham motivo, meio e oportunidade para matar Augusto. E precisavam disso rápido, antes que o delegado aparecesse com uma ordem de prisão. Rosa concordou, mas sua voz estava cheia de dúvida. Como iam conseguir provas? Os irmãos eram cuidadosos, espertos, não iam deixar evidências espalhadas. Vicente pensou por um momento e então teve uma ideia. Disse que conhecia o padre da igreja da cidade, um homem velho e sábio que ouvia confissões e conhecia segredos que ninguém mais sabia. Se alguém soubesse de algo sobre a família Tavares, seria ele. Rosa hesitou, lembrando que padres não podiam quebrar o sigilo da confissão. Mas Vicente disse que não precisavam de uma confissão. Precisavam apenas de orientação, de um empurrão na direção certa. Na manhã seguinte, Vicente cavalgou até a cidade novamente. Dessa vez, foi direto para a igreja. Encontrou o padre arrumando flores no altar. Um homem de cabelos brancos e mãos trêmulas, mas olhos ainda afiados e atentos. Vicente explicou a situação, tomando cuidado para não mencionar nada que pudesse ter sido dito em confissão. Apenas falou sobre as suspeitas, sobre as dívidas, sobre o veneno. O padre ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o crucifixo na parede. Então, com voz cansada, disse que não podia quebrar o sigilo da confissão. Mas disse também que havia coisas que ele tinha visto, não ouvido em confissão, mas visto com seus próprios olhos. Disse que poucas semanas após a morte de Augusto, Antônio Tavares tinha vindo à igreja para doar uma quantia generosa. Dinheiro que, segundo o padre, parecia destinado a acalmar uma consciência culpada. E Fernando, poucos dias depois, apareceu bêbado, murmurando sobre erros que não podiam ser desfeitos, sobre irmãos que pediam demais, sobre sangue nas mãos. O padre disse também que sabia de algo mais. Sabia que um colar de ouro, uma joia de família que pertencia à mãe dos irmãos Tavares, havia desaparecido. A família dizia que tinha sido roubado, mas o padre tinha visto esse colar na casa de penhores da cidade, vendido por Antônio meses atrás. Ele soube porque o dono da casa de penhores mencionou numa conversa casual, sem saber que estava revelando algo importante. Vicente sentiu uma descarga de adrenalina. Aquilo era informação valiosa. Se os irmãos estavam vendendo joias de família para pagar dívidas, isso mostrava desespero financeiro. E desespero financeiro era um motivo poderoso para assassinato. Vicente agradeceu ao padre, que apenas acenou com a cabeça e disse uma oração silenciosa pela justiça. Vicente estava prestes a sair da igreja quando o padre o chamou de volta. Com voz ainda mais baixa, quase um sussurro, disse que Rosa precisava tomar muito cuidado. Que ele tinha ouvido, não em confissão, mas em conversas na cidade, que os irmãos Tavares estavam planejando algo. Que eles não iam deixar Rosa viva por muito tempo, porque ela era a única coisa entre eles e a fortuna da família. O padre não sabia detalhes, mas sabia que o perigo era real e iminente. Vicente cavalgou de volta para casa, mais rápido do que nunca, seu coração batendo forte. Quando chegou, encontrou Rosa trabalhando na horta, aparentemente calma. Mas Vicente sabia que a calma era enganosa. Ele contou a ela tudo o que o padre tinha dito.
e viu o medo se instalar nos olhos dela. Mas junto com o medo havia também determinação. Rosa não ia fugir, não ia se esconder. Se os irmãos vinham atrás dela, ela ia enfrentá-los, com Vicente ao seu lado. Mas o que nenhum dos dois esperava era que os irmãos Tavares chegariam muito mais cedo do que imaginavam. E trariam com eles não apenas acusações, mas uma armadilha cuidadosamente planejada que poderia destruir Rosa para sempre. Foi na tarde seguinte que eles vieram. Rosa estava dentro de casa, preparando o jantar, quando ouviu o som de vários cavalos se aproximando. Não eram apenas 2 desta vez. Eram 5 cavaleiros. E entre eles estava o delegado da cidade, um homem de meia idade com bigode grosso e expressão severa. Vicente estava no celeiro quando ouviu o barulho e saiu correndo, posicionando-se entre a casa e os cavaleiros antes que eles pudessem desmontar. Antônio Tavares desceu do cavalo com um sorriso vitorioso. Fernando estava ao lado dele, evitando olhar diretamente para Vicente ou para a casa onde Rosa estava. O delegado foi o próximo a descer, segurando um papel na mão. Vicente reconheceu aquilo imediatamente. Era um mandado de prisão. O delegado falou primeiro, com voz formal e um pouco desconfortável. Disse que tinha vindo buscar Rosa Tavares sob acusação de roubo e suspeita de envolvimento na morte de Augusto Tavares. Disse que ela precisava ir com eles até a cidade para responder a essas acusações formalmente. Vicente sentiu raiva subir como fogo em suas veias, mas manteve a voz calma e controlada. Perguntou quais eram as provas, o que exatamente Rosa teria supostamente roubado. Foi Antônio quem respondeu, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Disse que Rosa tinha roubado um colar de ouro que pertencia à falecida mãe deles, uma joia de família de valor inestimável, sentimental e monetário. Disse que testemunhas a tinham visto mexendo no baú de pertences pessoais da sogra semanas antes de ser enviada para a casa de Vicente, e que o colar havia desaparecido exatamente naquela época. Vicente quase riu da audácia da mentira. Ele sabia, graças ao padre, que o próprio Antônio tinha vendido aquele colar meses atrás. Mas antes que pudesse responder, a porta da casa se abriu e Rosa saiu. Ela estava pálida, mas sua postura era ereta, digna. Caminhou até ficar ao lado de Vicente e encarou os irmãos de seu falecido marido sem medo visível nos olhos. Rosa falou com voz clara e firme. Disse que nunca tinha roubado nada de ninguém, que nunca tinha nem tocado naquele colar, que sequer sabia onde ele era guardado. Disse que aquilo era uma mentira criada por homens desesperados que estavam tentando encobrir seus próprios crimes. Antônio riu, uma risada falsa e cruel. Disse que era exatamente o que uma ladra e assassina diria. Disse que ela tinha todos os motivos para querer Augusto morto, que todos sabiam que ela odiava o marido, que ela era a principal suspeita. Foi quando Vicente deu um passo à frente, colocando-se entre Rosa e os outros homens. Sua voz saiu baixa, mas carregada de ameaça quando disse que não ia deixar levarem Rosa a lugar nenhum, baseado em acusações falsas. O delegado suspirou, parecendo genuinamente incomodado com a situação. Disse que entendia a posição de Vicente, mas que tinha um mandado legal e precisava cumpri-lo. Disse que Rosa teria direito a um julgamento justo, a se defender, mas que por enquanto ela precisava ir com eles. Vicente olhou para Rosa, viu o medo escondido sob aquela fachada de coragem e tomou uma decisão. Disse ao delegado que Rosa iria, sim, mas apenas se ele, Vicente, pudesse ir junto. Disse que não confiava que ela estivesse segura sozinha, não com os irmãos Tavares por perto. O delegado hesitou, olhando de Vicente para os irmãos, claramente percebendo que havia algo mais naquela história do que ele tinha sido informado. Finalmente, o delegado concordou. Disse que Vicente poderia acompanhá-los, mas que Rosa teria que ficar sob custódia na cidade até o julgamento.
Vicente aceitou, mas apenas porque sabia que precisava de tempo. Tempo para reunir as provas que tinha. Tempo para expor os verdadeiros criminosos. Rosa segurou a mão dele por um breve momento, apertando com força, comunicando silenciosamente sua gratidão e seu medo. Vicente apertou de volta, prometendo sem palavras que não ia abandoná-la. Eles cavalgaram até a cidade em silêncio tenso. Os irmãos Tavares na frente, satisfeitos com sua vitória aparente. O delegado no meio, parecendo cada vez mais pensativo. E Vicente ao lado de Rosa, suas mentes trabalhando freneticamente para encontrar uma saída daquela armadilha. Quando chegaram à cidade, Rosa foi levada para uma pequena cela nos fundos do escritório do delegado. Não era uma prisão horrível, mas era uma prisão. Vicente exigiu ficar próximo, e o delegado, vendo que não tinha escolha se quisesse evitar um confronto, permitiu que Vicente ficasse na sala principal, onde podia ver Rosa através das grades. Os irmãos Tavares ficaram por um tempo fazendo questão de serem vistos, de espalharem sua versão da história pela cidade. Disseram a quem quisesse ouvir que Rosa era uma ladra e provavelmente uma assassina, que tinham sido muito bons com ela apesar de tudo, mas que a justiça finalmente estava sendo feita. Vicente ouviu cada palavra com a mandíbula apertada, mas não respondeu. Ainda não. Ele precisava ser esperto. Quando os irmãos finalmente foram embora, Vicente se aproximou do delegado. Olhou o homem nos olhos e perguntou se ele realmente acreditava que Rosa era culpada. O delegado ficou em silêncio por um longo momento. Então, admitiu que algo não cheirava bem naquela história toda. Disse que os irmãos Tavares tinham insistido muito para que ele fizesse a prisão rápido, sem investigar muito, e que isso sempre era um sinal de que algo estava errado. Vicente viu sua abertura e a aproveitou. Contou ao delegado tudo o que havia descoberto: as dívidas, o veneno comprado, a joia vendida, as ameaças que Augusto tinha feito aos irmãos antes de morrer. O delegado ouviu tudo, sua expressão ficando cada vez mais séria. Quando Vicente terminou, o delegado disse que precisava de provas concretas, não apenas palavras e suspeitas. Mas disse também que ia começar sua própria investigação, discretamente, sem alertar os irmãos. Vicente sabia que aquilo era o melhor que ia conseguir por enquanto. Olhou para Rosa através das grades, viu o medo em seus olhos e fez uma promessa silenciosa. Ele ia tirar ela dali, ia provar a inocência dela, ia fazer os verdadeiros culpados pagarem. Mas para fazer isso, ele precisava de algo que os irmãos Tavares não esperavam. Ele precisava de ajuda e sabia exatamente quem procurar. Vicente deixou Rosa aos cuidados do delegado, que apesar de tudo parecia um homem justo, e saiu para a noite. Ele tinha poucas horas antes que os irmãos Tavares percebessem que ele estava investigando e precisava usar esse tempo com sabedoria. Sua primeira parada foi na casa de penhores que o padre havia mencionado. O dono era um homem pequeno e nervoso, com óculos grossos e mãos sempre em movimento. Quando Vicente entrou, o homem ficou imediatamente desconfiado. Vicente não perdeu tempo com rodeios. Perguntou diretamente sobre o colar de ouro que Antônio Tavares havia vendido meses atrás. O dono da casa de penhores começou a gaguejar, dizendo que não podia revelar informações sobre seus clientes, que era confidencial. Vicente se inclinou sobre o balcão e disse, com voz baixa, mas firme, que uma mulher inocente estava presa por roubar aquele colar e que se ele, o dono da casa de penhores, não ajudasse, seria cúmplice de uma injustiça terrível. O homem hesitou, suando, olhando para os lados. Finalmente cedeu. Foi até um arquivo velho e empoeirado e puxou um papel. Era o recibo da venda do colar, datado de 3 meses atrás, assinado por Antônio Tavares. Vicente sentiu uma onda de triunfo.
Aquilo era a prova concreta de que Antônio tinha mentido, de que ele próprio tinha vendido o colar e depois acusado Rosa de roubá-lo. Vicente pediu o recibo e o homem, tremendo, entregou, fazendo Vicente prometer que manteria seu nome fora disso. A próxima parada de Vicente foi na farmácia. O farmacêutico já estava fechando quando Vicente bateu na porta. O homem abriu, reconheceu Vicente da conversa anterior e pareceu entender imediatamente que algo sério estava acontecendo. Vicente perguntou se o farmacêutico se lembraria de testemunhar sobre a venda do veneno para ratos a Fernando Tavares. O farmacêutico hesitou, claramente assustado com a ideia de se envolver. Mas Vicente apelou para a consciência dele. Disse que se ele não testemunhasse, uma mulher inocente poderia ser condenada por um crime que não cometeu. O farmacêutico finalmente concordou. Disse que sim, se lembraria perfeitamente. Fernando tinha comprado uma quantidade estranha de veneno, muito mais do que qualquer pessoa normal precisaria, e tinha parecido nervoso, apressado. O farmacêutico até tinha anotado a venda em seu livro de registros, porque veneno era algo que ele sempre rastreava cuidadosamente. Vicente pediu para ver o registro e lá estava, preto no branco, a prova de que Fernando tinha comprado veneno suficiente para matar um homem semanas antes de Augusto morrer. Com essas duas peças de evidência em mãos, Vicente voltou para o escritório do delegado. Era tarde da noite agora, mas o delegado ainda estava lá, parecendo cansado, mas alerta. Vicente colocou o recibo e o registro de veneno sobre a mesa e explicou o que cada um significava. O delegado examinou os documentos cuidadosamente, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Finalmente, ele olhou para Vicente e disse que aquilo mudava tudo. Disse que tinha provas suficientes agora para pelo menos questionar os irmãos Tavares e que Rosa não seria acusada de roubo porque estava claro que o colar nunca foi roubado. Mas Vicente sabia que não era suficiente. Eles tinham prova de que Antônio mentiu sobre o colar e prova de que Fernando comprou veneno, mas não tinham prova direta de que eles haviam matado Augusto. Era circunstancial. E Vicente sabia que homens espertos como os irmãos Tavares poderiam criar desculpas, contratar advogados, escapar da justiça. Ele precisava de mais. Precisava de uma confissão, ou de uma testemunha, ou de algo que ligasse definitivamente os irmãos ao crime. Foi quando o delegado mencionou algo que fez Vicente parar. Disse que tinha ouvido rumores de que havia uma empregada que trabalhava na casa dos Tavares na época da morte de Augusto. Uma mulher chamada Maria, que tinha sido demitida abruptamente logo após o funeral. O delegado não tinha dado muita atenção a isso antes, mas agora parecia significativo. Por que demitir uma empregada logo após uma morte na família? A menos que ela tivesse visto algo que não deveria ter visto. Vicente perguntou onde poderia encontrar essa Maria. O delegado disse que ela morava nos arredores da cidade, numa casa pequena perto do rio. Vicente não perdeu tempo. Mesmo sendo tarde da noite, ele montou seu cavalo e cavalgou até lá. Encontrou a casa facilmente, uma construção simples com luz fraca nas janelas. Bateu na porta e uma mulher de meia idade, com rosto cansado e olhos desconfiados, abriu. Vicente se apresentou e explicou por que estava ali. Maria ficou tensa imediatamente, dizendo que não queria problemas, que já tinha perdido seu emprego e não podia se dar ao luxo de perder mais. Mas Vicente insistiu, dizendo que Rosa estava presa injustamente, que ela precisava da ajuda de Maria. Disse que se Maria sabia de algo, qualquer coisa que pudesse ajudar, ela tinha a obrigação moral de falar. Maria ficou em silêncio por um longo tempo, travando uma batalha interna. Finalmente, ela suspirou e convidou Vicente para entrar. Dentro da casa pequena e humilde, Maria contou sua história. Disse que na noite em que Augusto ficou doente, ela estava na casa preparando o jantar. Viu Fernando na cozinha, mexendo em algo, parecendo nervoso.
Quando ela perguntou o que ele estava fazendo, Fernando disse que estava apenas preparando um chá para o irmão que Augusto tinha reclamado de dor de cabeça. Maria pensou que era estranho, porque Fernando nunca tinha se importado com o bem-estar de Augusto antes, mas não disse nada. Mais tarde, naquela noite, depois que Augusto começou a ter febre, Maria ouviu uma discussão acalorada entre Antônio e Fernando no corredor. Ela não deveria estar ouvindo, mas não conseguiu evitar. Ouviu Fernando dizendo que tinha colocado demais, que não era para ser tão rápido, que Augusto ia morrer antes do tempo e as pessoas iam suspeitar. Ouviu Antônio dizendo para ele ficar quieto, que já estava feito, e agora só precisavam manter a história consistente. Maria disse que ficou apavorada com o que tinha ouvido. Não dormiu naquela noite, pensando se deveria contar a alguém. Mas tinha medo. Medo de que ninguém acreditasse nela, uma simples empregada, contra os poderosos irmãos Tavares. E medo do que eles poderiam fazer com ela se descobrissem que ela sabia. Então, ficou quieta. E depois do funeral, quando Antônio a demitiu sem explicação, oferecendo apenas um pequeno pagamento de silêncio, ela aceitou e tentou esquecer, mas nunca conseguiu esquecer completamente. E agora, ouvindo Vicente falar sobre Rosa presa injustamente, sobre uma mulher inocente sendo acusada do crime que os irmãos cometeram, Maria sabia que não podia ficar calada. Ela concordou em testemunhar, em contar ao delegado tudo o que tinha visto e ouvido. Vicente sentiu uma onda de alívio e gratidão tão forte que quase o derrubou. Vicente cavalgou de volta para a cidade com Maria na garupa, chegando ao escritório do delegado pouco antes do amanhecer. O delegado ainda estava lá, e quando Maria contou sua história, repetindo palavra por palavra o que tinha ouvido naquela noite terrível, o delegado bateu com o punho na mesa. Disse que agora tinham tudo o que precisavam. Prova de mentira sobre o colar, prova da compra do veneno e testemunha ocular de uma confissão parcial. Era suficiente para prender os irmãos Tavares e acusá-los formalmente do assassinato de Augusto. O delegado mandou chamar 2 de seus homens e deu ordens para que fossem buscar Antônio e Fernando. Disse que queria ambos na cadeia antes que o sol nascesse completamente, antes que tivessem chance de fugir ou destruir qualquer evidência que ainda pudesse existir. Os homens saíram a galope e Vicente finalmente pôde respirar. Ele correu até a cela onde Rosa estava, acordou-a gentilmente e disse que estava tudo bem, que ela estava livre, que a verdade tinha sido descoberta. Rosa saiu da cela com as pernas trêmulas, ainda não acreditando completamente. Vicente a abraçou forte, sentindo o corpo dela tremer contra o seu, e sussurrou que nunca mais ia deixar ninguém machucá-la. Rosa chorou, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de libertação, de algo que ela não tinha permissão de sentir há tanto tempo, esperança. Uma hora depois, os homens do delegado voltaram com Antônio e Fernando algemados. Antônio tentou manter sua arrogância, exigindo saber o significado daquilo, ameaçando processos e consequências. Mas quando o delegado colocou o recibo do colar, o registro do veneno e trouxe Maria para confrontá-los, a fachada começou a rachar. Fernando foi o primeiro a quebrar. Sempre o mais fraco dos dois, ele começou a chorar, dizendo que não tinha sido ideia dele, que Antônio o tinha forçado, que ele não queria matar o próprio irmão, mas estava desesperado com as dívidas. Antônio tentou calar Fernando, mas era tarde demais. As palavras saíam num fluxo desesperado. Fernando confessou tudo. Como eles tinham descoberto que Augusto ia denunciá-los por roubar a herança do pai. Como Antônio teve a ideia de envenenar Augusto, fazer parecer uma febre natural, e depois culpar Rosa para que ela não pudesse reclamar a herança. Como venderam o colar para pagar parte das dívidas mais urgentes, e depois acusaram Rosa de tê-lo roubado, criando mais uma camada de culpa sobre ela.
Como planejavam que Rosa fosse condenada e executada, ou pelo menos presa por tanto tempo que eles pudessem tomar as terras legalmente. Era um plano frio, calculado, monstruoso, e teria funcionado se não fosse por Vicente, se não fosse por um homem que se recusou a deixar uma mulher inocente ser destruída por mentiras. O delegado prendeu ambos os irmãos formalmente, acusando-os de assassinato premeditado, fraude, falso testemunho e conspiração. Disse que eles enfrentariam o julgamento mais severo que a lei permitia. Rosa e Vicente saíram do escritório do delegado quando o sol já estava alto no céu. A cidade estava começando a acordar e logo todos saberiam o que tinha acontecido. Rosa olhou para Vicente, este homem que tinha sido um estranho apenas algumas semanas atrás, e viu nele algo que nunca pensou que veria novamente. Viu bondade real, proteção verdadeira, amor nascente. E Vicente, olhando para Rosa, viu não o fardo que a família dela dizia que ela era, mas o tesouro que ela sempre foi. Uma mulher forte, resiliente, digna de ser amada e respeitada. Eles voltaram para a propriedade de Vicente juntos, cavalgando lado a lado enquanto o sol aquecia suas costas. Quando chegaram, a casa parecia diferente. Não mais um lugar de solidão e dor, mas um lugar de possibilidades, de futuros que antes pareciam impossíveis. Rosa entrou e começou a preparar café, movendo-se pela cozinha com uma leveza que não tinha antes. Vicente a observou, um sorriso pequeno mas real, tocando seus lábios pela primeira vez em anos. Nas semanas seguintes, a verdade se espalhou pela cidade. Os irmãos Tavares foram julgados e condenados, suas terras confiscadas e vendidas para pagar as dívidas e indenizar suas vítimas. Rosa, como viúva legítima de Augusto, recebeu de volta o que era seu por direito. Mas ela não quis as terras dos Tavares, carregadas de memórias ruins e sangue. Vendeu tudo e usou o dinheiro para melhorar a propriedade de Vicente, para expandir a horta que tanto amava, para construir o tipo de vida que sempre sonhou, mas nunca ousou esperar. 3 meses após o julgamento, numa manhã clara e bonita, Vicente e Rosa se casaram na pequena capela da cidade. Não foi uma cerimônia grande, apenas algumas pessoas que realmente importavam. O padre que os tinha ajudado, o delegado que tinha buscado a justiça, Maria, que tinha tido coragem de falar a verdade, e alguns vizinhos que tinham aprendido a não julgar baseados em aparências ou rumores. Quando o padre declarou-os marido e mulher, Vicente beijou Rosa com uma ternura que fez os presentes sorrirem. Era o beijo de 2 pessoas que tinham encontrado uma na outra, não apenas amor, mas redenção. Vicente tinha aprendido que se fechar para o mundo não o protegia da dor, apenas o privava da alegria. E Rosa tinha aprendido que nem todos viam ela como fardo, que existia alguém que via seu verdadeiro valor. Eles voltaram para casa como marido e mulher. E naquela noite, sentados na varanda, sob um céu cheio de estrelas, Rosa segurou a mão de Vicente e disse algo que fez o coração dele se apertar de emoção. Disse que tinha sido enviada para aquela casa como castigo, como algo indesejado que ninguém queria, mas que agora via a verdade. Ela não tinha sido enviada como castigo, tinha sido enviada como presente. Um presente para Vicente, que precisava aprender a amar novamente. E um presente para ela mesma, que precisava aprender que merecia ser amada. Vicente puxou Rosa para mais perto, beijou o topo de sua cabeça e sussurrou que ela não era apenas um presente. Era o tesouro que ele nem sabia que estava procurando. E ali, sob as estrelas, com o futuro se abrindo à frente deles como uma estrada sem fim, ambos souberam que tinham encontrado algo raro e precioso. Tinham encontrado um ao outro. E isso valia mais do que todas as terras, todo o ouro, todas as riquezas do mundo. A mulher que chegou como castigo tornou-se a bênção que transformou tudo. E o homem que vivia em solidão tornou-se o protetor.
o parceiro, o amor que ela sempre mereceu ter. Juntos, eles provaram que às vezes as coisas que o mundo descarta como sem valor são exatamente os tesouros que estávamos destinados a encontrar. Se você chegou até o final dessa história e ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. Comente aqui embaixo. O que mais te marcou nessa história? Qual foi a maior lição que ela trouxe para você? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam vocês. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia mais. Até o nosso próximo vídeo.